Olá! As eleições municipais estão se aproximando e muitas mulheres já se preparam para a disputa eleitoral no país. Mas ainda há diversos desafios a serem superados para garantir a efetiva participação feminina, como as fraudes às cotas de gênero, a violência política e o racismo. Com o objetivo de ampliar e fortalecer a presença das mulheres nas eleições, o Senado, em parceria com o Poder Executivo, lançou um guia eleitoral voltado para as candidaturas femininas e de mulheres negras. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada, professora e uma das autoras desse guia, Jéssica Teles de Almeida. Olá. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada. Jéssica, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse guia. Bom, o guia ele nasce de uma ideia em março de 2024, né, de um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. Geralmente, após saírem as resoluções do TSE que vão regulamentar as eleições de cada ano, instituições organizam e fazem uma edição do calendário eleitoral. Como tanto eu como a professora Raquel, né, nós trabalhamos com pesquisas no âmbito da participação política da mulher, a gente pensou em desenvolver um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. O que significa isso? Um calendário eleitoral, organizando as datas do pleito, mas à medida em que essas datas iam acontecendo, a gente descrevia e dava informações que poderiam ser importantes para a candidatura das mulheres. E nós, assim, fizemos. E nós lançamos esse calendário eleitoral com perspectiva de gênero pelo Grupo Ágora, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e publicamos pela Amazon. Essa publicação da Amazon acabou tendo um pouco de repercussão e chegou até o Ministério da Igualdade Racial, que nos contactou para fazer uma parceria, né, para desenvolvermos um guia para candidaturas de mulheres e também de pessoas negras. Então, fomos convidadas para desenvolver esse guia, foi quando a Aline, né, foi também convidada para participar, somos 3 autoras, eu, a professora Raquel Machado e a Aline. E nós desenvolvemos esse trabalho em uma parceria muito bacana com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e também com o Senado Federal. Legal. E como é que vocês colocam dentro do guia? Quais são as orientações? Você pode falar de um jeito geral, de um modo geral, quais são as orientações? O que esse guia traz para as mulheres que estão entrando na política e para que já estão na política também? Sim. O processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito regulado. Existe um conjunto de normas que vão regulamentar resoluções do TSE. Ele é complexo por natureza, devido à quantidade de informações e de normativos. Dentro dessas normas, né, que já são complexas por natureza, nós temos um subsistema que é voltado para as candidaturas de mulheres e agora, mais recentemente, nos últimos 4, 6 anos, para as candidaturas de pessoas negras. Né? Então, como existe esse subsistema dentro de um sistema mais complexo, né, a gente pensou em fazer essa segmentação para que a gente pudesse dialogar com as pessoas, né, as mulheres e com também as candidaturas de mulheres e também com as candidaturas de pessoas negras, trazendo informações sobre essas normas eleitorais voltadas para esses grupos. E não só essas normas específicas, mas as normas gerais aplicadas a esses grupos, como janela partidária, a própria desincompatibilização, a propaganda, discurso de ódio, como isso pode ser identificado como uma violência política de gênero, a violência política de gênero, o acesso aos recursos, o combate, né, a prevenção à fraude às cotas de gênero. Então, a gente desenvolveu o guia nesse sentido. Que a legislação é uma legislação nova e também muitas mulheres não têm acesso ainda à informação, principalmente quem está entrando agora na política, né? Esse guia, dá para perceber que ele é voltado muito exatamente para as mulheres que estão agora, vão tentar cargos municipais e estão entrando na política, né? Esse é o guia, esse é o público-alvo principal do guia? Sim, é o nosso público-alvo. Você pontuou muito bem sobre o fato de a lei, por exemplo, da violência política de gênero ser uma lei bastante recente. E, de fato, ela é uma legislação de 2021, então ela foi aplicada, né, às eleições de 2022, que foi uma eleição em que não se conhecia muito bem essa tipificação, e agora vai ser a primeira eleição municipal que a gente vai vivenciar
com a vigência dessa lei. E como as eleições municipais elas têm uma dinâmica própria, né, uma dinâmica um pouco mais acirrada, inclusive, é nesse âmbito que a gente tem constatado as inúmeras práticas do que a gente pode considerar violência política de gênero. E o curioso é que muitas mulheres, as candidatas ou até mesmo as mulheres que já estão em exercício de mandato, elas sofriam alguns atos que podem ser considerados violência política de gênero e elas não sabiam identificar, né? Elas começaram a identificar à medida em que, ano passado, por exemplo, começou a se realizar alguns seminários, começou a se discutir o tema e elas começaram a perceber que existia a violência política de gênero, que era uma violência política voltada à mulher, a tentar, né, uma tática para dissuadir a participação política da mulher e que era crime. E, a partir disso, começaram a procurar as instituições para denunciar casos específicos relacionados a elas. Então, a gente identificou essa necessidade de informação e colocamos no guia, né, tem um tópico dedicado à violência política de gênero e a gente enumera alguns exemplos, alguns exemplos que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, para que a mulher possa identificar de plano quando ela estiver sofrendo violência política de gênero e quais medidas ela pode adotar. Você pode citar algum exemplo de um tipo de violência de gênero que muitas vezes pode ser, às vezes, as pessoas não identificam de primeira, mas isso é sim considerado um tipo de violência? Um tipo de violência de gênero muito comum, que a gente identifica principalmente dentro das casas legislativas, é quando a mulher ela está falando, né, a parlamentar ela está no seu exercício de fala, explicando algum assunto, às vezes uma pauta até um pouco mais tensa, e o microfone dela é cortado, certo? Então, dependendo do contexto, né, isso se configura sim violência política de gênero, porque é uma forma de constranger e de limitar o próprio exercício do mandato. Então, isso é um exemplo bem claro, né? Outros exemplos são discursos dentro ou fora da tribuna, porque não necessariamente esse crime ele é praticado por quem já está no mandato, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa contra a mulher candidata ou contra a mulher mandatária, mas são crimes em que essa pessoa pratica alguma ação ou omissão que visa humilhar, né, a mulher nesse exercício do mandato ou no exercício da sua candidatura. Exemplo comum que acontece durante campanhas é eleições municipais, né? Uma candidata vereadora, ela vai caminhar, vai pedir votos, está dialogando e chega alguém, geralmente homem, mas pode ser mulher também, rasga material de campanha, fala que não vai votar em mulher, que ela, né, que mulher não pode estar na política. Então, esse tipo de exemplo, ele é um tipo de exemplo real, ele realmente acontece. Ou a mulher exposta no exercício da função parlamentar pela roupa que usa, ou com apelos a estereótipos de gênero, né? Então, isso é muito comum. E você colocou que tem a eleição municipal, e a eleição municipal geralmente é uma eleição um pouco mais violenta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa diferença da eleição municipal para as eleições estaduais e federais que acontecem de 4 em 4 anos, alternadamente. A eleição municipal, como nós temos muito mais pessoas envolvidas pela quantidade de municípios, né, que a gente existe, ela acaba também sendo um tipo de eleição, né, pela proximidade das disputas que a gente vai ter em cada município ali, grupos, né, e candidatos a vereadores e vereadoras, sendo eleições que têm uma disputa maior, um acirramento maior, né? Geralmente o prefeito ou o candidato a prefeito, ele conhece a família do candidato a vereador, às esse são inimigos, né, já de algum tempo. Então isso acaba acirrando, diferente das eleições gerais, em que esse tipo de tensão ele acaba sendo mais diluído. Então, como nós temos mais tensões e disputas no âmbito da eleição municipal, acaba sendo uma arena muito fértil para se propagar esse tipo de violência contra a mulher, ou então outras práticas, até mesmo como o racismo, né, ou violência política de gênero, usando o modus operandi, né, de forma a se apelar a práticas racistas. Então, isso acaba sendo comum. Pois é, e a gente fala tanto em dificuldades que as mulheres têm de acessar a política, de entrarem na política, para mulheres negras fica ainda mais difícil, né? O que vocês colocam especificamente para a candidatura de mulheres negras? Olha, a política, de um modo geral, ela já é um ambiente muito seletivo, né? De um modo geral,
as pessoas não têm muito interesse de entrar para a política, né? Embora devesse, porque a política ela faz parte da vida, né? A gente vive numa democracia justamente para possibilitar que todo mundo possa participar. Mas nem todo mundo tem iguais condições, de fato, né? Então, existem grupos que têm mais probabilidade, né, de ter interesse de entrar para a política, porque são estimulados mais cedo, ou mesmo grupos que já é uma arena muito mais familiar, né? Para as mulheres, de um modo geral, principalmente para as mulheres que não vêm de grupos políticos ou de famílias que integram, né, formam grupos políticos, é ainda mais difícil. E para mulheres negras ou para pessoas negras, esse ambiente também é um ambiente muito mais distante. Então, existe uma dificuldade, um distanciamento natural, que a gente não vai conseguir, né, esclarecer tudo aqui, porque isso vem das próprias raízes, né, da política moderna, chegando no Brasil, características peculiares do nosso sistema político. Mas para as mulheres negras esses desafios acabam sendo ainda maiores, seja porque quando a gente acrescenta o elemento racial, geralmente ele vem acompanhado do elemento de classe, né? Mulheres com mais jornadas de trabalho, dupla, tripla jornada, têm dificuldades, por exemplo, em sair para fazer campanha, porque a campanha eleitoral ela exige tempo, ela exige uma dedicação exclusiva, ela exige uma dedicação quase integral, então há uma dificuldade natural, né? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser realmente planejado. Bom, esse guia, eu vou até mostrar para vocês, a capa dele, ele está distribuído pela internet, logo mais a gente vai falar sobre aonde vocês podem conseguir um exemplar. Mas o que eu achei interessante é que há uma parte do guia que fala sobre a ajuda que as mulheres podem solicitar para os partidos nessa rede de apoio, ou seja, esse tempo que elas passam na campanha, onde elas não têm com quem deixar os filhos ou precisa de alguém que apoie na atividade doméstica em casa, elas podem requerer isso, essa ajuda financeira para os partidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso não está na lei, mas também não é proibido, é isso? Isso. Naturalmente, como é que naturalmente as coisas vêm se delineando, né? Naturalmente não, culturalmente. Geralmente a família ela é um suporte para a candidatura masculina, né? Ela vai apoiar, ela vai ser aquele suporte mesmo. Quando é a mulher, né? A maioria das vezes, quando é a mulher que deseja ser candidata, e se ela não tiver o apoio em casa, e muitas vezes isso acontece, isso acaba sendo mais difícil para ela, porque dentro das regras sociais que a gente vive hoje, das normas sociais, né, não das normas jurídicas, mas das normas sociais, que são normas que se perpetuam ao longo de muitos anos, muitas décadas e séculos, as mulheres ainda são as responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos, enfim, e isso acaba dificultando que a mulher saia para fazer a campanha, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar, né, a casa ou as responsabilidades do lar. Ela não tem como delegar as responsabilidades do lar ou mesmo com a educação, criação dos filhos, né, que também é uma atividade importante, né, a família. Então, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente começou a debater, né, isso já é um debate no direito comparado, sobre a possibilidade de as mulheres candidatas, né, custearem a sua rede de apoio durante o período da campanha, enquanto ela estiver fazendo a campanha, né, em campanha, com os recursos públicos, né, fundo especial de financiamento de campanha, ou o próprio fundo partidário que seja doado, né, para a campanha. Para os servidores públicos, por exemplo, isso já acontece. Os servidores públicos, não estou falando de rede de apoio, mas de entre aspas, um financiamento, né, indireto por parte do próprio Estado, porque o servidor público que deseja se candidatar, por exemplo, ele se desincompatibiliza, mas é garantida a percepção salarial. Então, ele não se preocupa com o trabalho, porque ele vai estar candidato ou candidata e vai continuar percebendo sua remuneração. Então, é uma lógica um pouco similar quando a gente para pensar que a rede de apoio da mulher possa ser custeada com recursos públicos de campanha, né? Para que ela possa ir a campo e se dedicar integralmente. Claro que isso é uma medida afirmativa, né? Não existe previsão em lei, isso é uma construção
que tem que ser muito bem dialogado com a assessoria jurídica, com a contabilidade, com a própria controladoria, né, dos tribunais regionais, para que isso possa ser muito bem documentado e evitar fraude. Uhum. Agora, o guia mostra, além do calendário, todas as regras, as leis e o tempo dessas leis que elas podem ser aplicadas, né? E orienta muito também as equipes, né? Porque às vezes a candidata está muito ocupada lá nos discursos, nas falas, nas agendas, e a equipe ela tem que estar preparada. Então esse guia também é direcionado para a equipe da candidata, né? Porque aí ficaria ali a postos para avisar, para sempre estar, se vir alguma situação de racismo ou alguma violência política ali muito velada, estarem a postos para acionar a justiça eleitoral, não é isso? Sim. Esse guia ele tem 2 públicos-alvos, né? São as mulheres e as candidaturas negras e a assessoria técnica dessas candidaturas, né? Jurídica ou política ou contábil, porque são as assessorias que vão dar esse suporte, vão identificar os problemas ou então vão resolvê-los quando eles aparecerem. Então a gente teve um cuidado de escrever em uma linguagem acessível, com infográficos, mas também trazer dados técnicos para que possa auxiliar os operadores dessa campanha na resolução, né, encaminhamento dos problemas. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a cota partidária e também a questão do fundo partidário. O Congresso aprovou há pouco tempo uma proposta que coloca na Constituição o percentual de 30% do valor, né, dos recursos do partido para candidaturas femininas e negras. Na sua avaliação, como é que essa proposta de emenda à Constituição, que vai virar uma emenda constitucional, ela se configura dentro do nosso sistema eleitoral hoje? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, que já nasceu bastante polêmica em vários aspectos, mas em termos de financiamento de campanha para pessoas negras, né, ela traz um retrocesso e um avanço. Né? Ela traz um avanço na medida em que constitucionaliza essa garantia de repasse. E ela traz um retrocesso na medida em que, hoje, as normas eleitorais que são infraconstitucionais, sobretudo as resoluções do TSE, garantem que esses recursos devam ser aplicados na proporção das candidaturas negras. E hoje nós temos, pelo menos pela autodeclaração nos registros, acho que mais de 50% de candidaturas negras autodeclaradas. Né? Então, se a gente para pensar que do proporcional 50% se constitucionaliza 30%, tem avanços e retrocessos, porque a gente sai a nível de regulação por normas, como resoluções, que são infralegais, né? E a gente constitucionaliza essa garantia e, embora seja diminuta. Então, é uma PEC bastante polêmica. Agora, em relação às outras regras, vocês colocam também sobre a atenção que as mulheres precisam ter, a questão de respeito ao horário eleitoral, que elas têm garantias, e também sobre um assunto que é muito recente para a gente aqui nas eleições, mas que tem já gerado grandes problemas, que é a tecnologia da inteligência artificial. Como é que vocês abordam isso no guia, sobre os cuidados que as mulheres precisam ter com eventuais manipulações de imagens, falas, que podem ser usadas contra elas como uma forma de violência também? As eleições estão cada vez mais digitais. Essas eleições de 2024, elas serão eleições basicamente digitais. Acho que está começando a ficar um pouco demodê, né? Aquele modelo de campanha, da caminhada, da carreata. Isso ainda acontece bastante em interiores, comícios, porque o público jovem, sobretudo, ele está nas redes sociais e é o conteúdo que ele consome. Então, à medida em que as redes sociais, ela aproxima e cria um pouco mais de democratização do acesso à informação, principalmente de consumo de conteúdo político, ela é justamente um perigo por isso também. Porque por ser esse canal de acesso, a internet ou as mídias digitais, elas veiculam desinformação, elas veiculam discursos de ódio, elas veiculam, por exemplo, deepfakes, né, manipulação no intuito de prejudicar a pessoa, e geralmente as mulheres, elas são vítimas desse tipo de crime de ódio, né, com
muito mais frequência do que os homens, né? Porque geralmente essas práticas em relação às mulheres, elas vêm atreladas geralmente com conteúdos de cunho sexual, né? Então, tudo isso acaba sendo mais pesado para as mulheres. Então, no guia a gente tem essa preocupação de contextualizar esse ponto e no sentido de orientar, né? Que caso as mulheres se sintam, né, violentadas, ou nem se sintam, né? Sejam, não é questão de sentir, é de ser, né? Elas sejam violentadas nesses meios, que elas também possam, né, acionar ou tentar combater a conduta, né? Eu sempre digo que para as vítimas de violência, a gente passa sempre essa orientação, né? A gente sempre são dois tipos de violências que se sofre, a violência em si e a violência para buscar a punição. Mas não é uma violência, mas uma dor, né? Porque quando a gente vai buscar a punição, a gente relembra tudo, né? A gente precisa, enquanto mulher, falo a gente enquanto mulher. Então, a candidata, por exemplo, ela tem que se preocupar com a campanha, ela tem que se preocupar em pedir voto, ela vai parar aquele momento para poder tentar resgatar, né, um pouco da imagem e da moralidade que se tem, né? Enfim, que se constrói na figura de uma autoridade. Então, até isso é questionável também. Então, acaba sendo mais difícil para as mulheres. E a gente vê que mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, nós somos subrepresentadas nas eleições com as candidatas eleitas. Até tem muitas mulheres filiadas, 45% segundo as últimas pesquisas. 45% são mulheres filiadas, mas elas não chegam a serem eleitas. Você acredita que um dos principais motivos é o medo dessa violência? Ou seja, elas ainda intimidam as mulheres a entrarem na política? Existe esse medo, certo? Mas eu não sei se eu acho que esse medo ele é prévio, ele é um medo inconsciente, ele vem um pouco misturado com a própria indignação com a política, descrença, enfim, como se não fosse um problema nosso, né? Então a gente já está nessa atmosfera. Mas em relação ao interesse por entrar na política, né, até quem diga que nós não temos mais mulheres na política porque as mulheres não se interessam por política, e isso não é verdade. Na verdade, o interesse por política ele já é um interesse um pouco mais restrito. Na verdade, não há estímulo, né? Não há um estímulo, seja ele natural, a gente não nasce, cresce pensando em ser uma pessoa política, né? Como um sonho, né? Isso não é uma regra. Mas há interesse pela política por alguns segmentos da população. E mesmo esses segmentos ainda são maioria masculina, né? Então, o que está faltando? Onde está o gargalo? É o medo também. É a estrutura, são as práticas, é a dupla jornada, são as condições sociais, mas também o gargalo ele é institucional, né? Por quê? Porque como não existem candidaturas avulsas, precisa passar pelo filtro do partido político, né? O partido político ele tem um monopólio das candidaturas, então é uma barreira para se vencer. Então, quando as mulheres, que são a maioria do eleitorado, elas se filiam ali também, né, numa porcentagem de 45%, elas se esbarram, elas esbarram dentro da própria estrutura partidária, na medida em que os cargos de direção dos partidos, por exemplo, são mais homens, né? A maioria também é homem. Então, as decisões são tomadas nesse sentido. Tanto que há um processo de democratização dos partidos políticos, mas tudo isso é muito lento. Então, os gargalos, eles também são partidários. Bom, e quem quer adquirir esse guia, como é que faz? Tem como acessar pela internet? Recebe impresso? O que você indicaria? O guia ele está acessível, ele é gratuito, já está publicado no site da Biblioteca Digital do Senado e ele está disponível para quem quiser acessar. Pois é, está aí ó, um instrumento que vai ajudar muitas mulheres nas eleições e quem sabe lendo esse guia muitas ainda não tenham aquele sonho que está um pouquinho dentro de si de entrar na política, sintam-se mais seguras e de repente mais corajosas, né, a nos representar. Sim. Na política. Jéssica, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.